Bom dia, pessoal. Vamos começar nossa aulinha. Continuando aqui nossa matéria de eletrodinâmica. Na aula passada, a gente introduziu, né, os conteúdos. Na verdade, a gente reviu alguns conceitos que a gente tinha visto em aula já nas nossas aulas presenciais. E aí eu passei uma listinha de exercícios para vocês com exercícios dessa primeira parte aí de eletrodinâmica, falando um pouquinho sobre resistividade, falando um pouquinho sobre intensidade de corrente elétrica, certo? E aí a gente vai aproveitar nossa aulinha de hoje para corrigir esse exercício que eu passei para vocês, beleza? Então, quem está assistindo depois, aquele esquema, surgiu alguma dúvida, não está entendendo alguma explicação, alguma correção que eu fiz, manda uma mensagem para mim lá no fórum, pode mandar no privado também se vocês quiserem, e a gente vai tirando essas dúvidas juntos, beleza? O importante é que vocês consigam compreender e acompanhar o que está sendo falado aqui. Beleza? Então vamos lá, vamos abrir a nossa listinha. Quem está com a lista de exercício aí, vamos começar a fazer aqui pela questão número 1. Ó, questão número 1, ela diz o seguinte, ó. Ela diz que em uma tarde de tempestade numa região desprovida de para-raios, a antena de uma casa recebe uma carga que faz fluir uma corrente de 1,2 vezes 10 à quarta amperes, em um intervalo de tempo de 2,5 vezes 10 a menos 6 segundos. Qual é a carga total transferida para a antena? Vamos lá, galerinha, vamos lembrar do nosso conteúdo aqui, ó. O conteúdo, a carga, né? A carga elétrica, ela vai ser o quê? Ela vai ser a quantidade de elétrons, né, que percorreu, multiplicado pela carga elétrica elementar. Deixa eu abrir aqui os nossos slides para a gente ver aqui, ó, para a gente relembrar nossa aulinha passada. Ó, relembrando a nossa aulinha passada, ó, aqui a nossa listinha de exercícios, né? Relembrando a aula passada, a gente tem o quê, ó? Carga da corrente elétrica é dada por número de elétrons que passa em uma secção em um determinado intervalo, multiplicado pela carga elétrica elementar, que está aqui, ó, que é menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 16, certo? Ok? No caso específico do nosso problema, ó, ele diz que a corrente foi 1,2 vezes 10 à quarta amperes. E aí, ó, a gente consegue olhar aqui, ó. Olha o que é, ó, a corrente elétrica. A corrente elétrica é carga elétrica dividida pelo tempo, certo? Se ele me deu a carga elétrica, a corrente, e ele me deu o tempo, eu consigo descobrir a carga elétrica. É só eu aplicar essa fórmula aqui. Beleza? Então, eu só vou aplicar a fórmula da corrente elétrica. Ok? Vamos lá. Vamos ver aqui, então, como é que ficaria isso. Ó. Eu sei que I, a intensidade da minha carga elétrica, é igual, da minha corrente elétrica, é igual a carga elétrica dividido pelo tempo. No caso específico do meu problema, a minha corrente foi 1,2 vezes 10 elevado à quarta. O Q é o que o problema está pedindo. E o meu tempo foi 25 vezes 10 elevado a menos 6. Ok? Ó, o que está dividindo, eu posso trocar de lado multiplicando. Então, eu poderia botar um 1zinho aqui embaixo ó, e multiplicar cruzado. Tanto faz. Tá na mesma. De qualquer forma, meu Q vai ser igual. Ó, de qualquer forma, meu Q vai ser igual a isso daqui, 1,2 vezes 10 elevado à quarta, vezes 25 vezes 10 elevado a menos 6. Ok?
Resolvendo aqui, a gente tem, ó, 1,2 vezes 25 vai dar 30. 1,2 vezes 25 vai dar 30. 10 elevado à quarta vezes 10 elevado a menos 6, multiplicação de potência de mesma base, não é? A gente repete a base e soma os expoentes. 4 mais menos 6 vai dar menos 2. 30 vezes 10 elevado a menos 2. 30 vezes 10 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 30 vezes 0,01. Meu Q vai ser igual a 0,3 Coulomb. Resposta certa, letra D. Tá feito, bonitos. Ó, tá feita aqui a nossa questãozinha. Deixa eu botar um xizinho aqui na nossa resposta certa. Resposta certa, letra D. Ok? Questãozinha número 2 agora. Vamos lá. Ó. Medidas elétricas indicam que a superfície terrestre tem carga elétrica total negativa de aproximadamente 600 mil coulombs. Em tempestades, raios de carga positiva, embora raros, podem atingir a superfície terrestre. A corrente elétrica desses raios pode atingir valores de até 300 mil amperes. Que fração da carga elétrica total da Terra poderia ser compensada por um raio de 300 mil amperes e com duração de 0,5 segundos? Ou seja, galera, ele quer saber o quê? Ó? Qual é a carga, né, elétrica da Terra que seria afetada aqui, ó, por uma corrente dessa com esse tempo? Ou seja, mesma fórmula que a gente usou aqui, só que ele quer uma fração. Então, eu vou pegar esse valor e depois vou botar sobre 600 mil Coulomb para poder ver qual é a fração. Beleza? Mas a conta, ó, vai ser a mesma que a gente fez aqui. Ó. Mesmíssima conta que a gente fez aqui. Ele deu para a gente, ó, a intensidade, que é 300 mil amperes. E ele deu para a gente o tempo, que é 0,5 segundos. Ok? Então, 300 mil amperes, 0,5 segundos. A minha carga elétrica vai ser... Ó, peguei o 0,5 que estava dividindo, troquei de lado multiplicando. 300 mil vezes 0,5. O meu Q vai ser igual a 150 mil amperes. Certo? Agora ele quer a fração. Quanto que isso representa do todo? 1.500. Quer dizer, desculpa. 150 mil amperes dividido por 600 mil amperes. Corto esse monte de zero aqui. Vai ficar 15 sobre 60. Simplifico, ó, em cima e embaixo por 15. 1 sobre 4. Resposta certa, letra C. 1 sobre 4. Pessoal bonito, alguma dúvida até aqui? Tá todo mundo conseguindo acompanhar? Todo mundo conseguindo entender? Mandem aí no chat, caso vocês não estejam entendendo alguma coisa, que eu reexplico, tá? Questãozinha número 3 agora, ó. Questãozinha da Aman.
Um fio de cobre possui uma resistência R. Um outro fio de cobre com o triplo do comprimento e a metade da área da secção transversal do fio anterior terá uma resistência igual a. Excelente. Ó, agora vamos ver o que esse problema está pedindo para a gente. Ele está falando, ó, de resistência baseado no comprimento do fio e na área da secção. Se a gente voltar lá para os slides da nossa aula passada, ó, a gente vai ver que ele está falando, ó, dessa medida aqui, ó, de resistência calculada em cima da resistividade. Ó. Ele me diz o que, ó, o problema? Que a resistência elétrica é igual à resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Essa formulazinha aqui, ó, que a gente vai usar no nosso problema. Resistência é resistividade vezes comprimento dividido pela área. Então, vamos fazer isso aqui agora. Ó, resistência é igual a resistividade vezes comprimento dividido pela área. Ok? Aí, eu tenho a fórmula aqui, né? O problema me diz o seguinte, ó. Um fio possui uma resistência R. Pronto. Um outro fio com o triplo do comprimento e a metade da área de secção. Então, ó, o meu comprimento. Ó, esse aqui é o meu fio 1. Meu fio 2 vai ser isso aqui, ó. Ele vai ter o triplo do comprimento, então no lugar do L vai ser 3L, e metade da área. Então, em vez de A, vai ser A sobre 2. Certo? Então, ó, o triplo do comprimento, metade da área. Primeiro, ó, vamos resolver isso daqui, ó. É uma divisão de frações, né? Deixa eu fazer separadinho aqui para a gente ver quanto que isso aqui vai ficar. Ó, eu tenho 3L sobre A sobre 2. Repito a primeira fração, 3L, né? Como se fosse 3L sobre 1. Multiplico pelo inverso da segunda. 2 sobre A. Ok? Olha como é que vai ficar aqui essa minha divisão de frações. Ó. 3L vezes 2, 6L. 1 vezes A, A. Isso daqui, ó, é a mesma coisa que 6L sobre A. Então, olha como é que vai ficar aqui. Vai ficar resistividade vezes 6L sobre A. Ou, se eu quisesse pegar esse 6 e passar para fora aqui, ficaria 6 vezes resistividade vezes L sobre A. Ou seja, bonitos, ó, essa resistência 2 é 6 vezes a medida da resistência 1. Ó, vocês percebem? Ó? Ela vai ficar 6 vezes isso aqui, ó, que é o R1. Ó. Seis vezes R. Resposta certa, letra E. 6 vezes o R. Beleza? Molezinha, né?
Questão número 4. Durante um experimento realizado com um condutor que obedece à lei de Ohm, observou-se que o seu comprimento dobrou, enquanto a área de sua secção transversal foi reduzida à metade. Nesse caso, se as demais condições experimentais permanecem inalteradas, pode-se afirmar que a resistência final foi, mesmo probleminha da anterior, eu tinha uma resistência inicial que eu não sei qual é, chamo de R1 aqui, ok? E aí, o comprimento dobrou, vamos fazer aqui agora, o meu R2. O meu comprimento dobrou, então o L virou 2L, e a área foi reduzida à metade, então a área virou área sobre 2, ok? Resolvendo isso aqui, do mesmo jeito que a gente fez aqui, Isso aqui vai ser 4L sobre A. Ou seja, o que aconteceu aqui? A minha resistência final ficou multiplicada por 4. Quadruplicada. Resposta certa, letra B. Ok? Molezinha, né, pessoal? Alguma dúvida? Estou olhando o chat aqui. Até agora, dúvida nenhuma. Perfeito. Vamos para a próxima. Última questãozinha aqui da nossa aula de hoje. Vamos ver aqui a questão número 5. Questão número 5. A tabela ao lado fornece os comprimentos, as áreas de secção transversal e as resistividades para fios de 5 materiais diferentes. A resistência desses fios não depende da tensão aplicada. E aí ele deu ao material, o comprimento, a área e a resistividade de cada um deles. A partir desses dados, indique a alternativa que contém o fio referente ao material que transforma mais energia por unidade de tempo, quando todos estão individualmente submetidos à mesma diferença de potencial em suas extremidades. Quando ele fala aqui, gente, de transformar energia, ele está falando o quê, gente? Ele está falando daquilo que a gente viu lá na nossa aula passada, que é o tal do efeito Joule, que é a transformação de energia elétrica em energia térmica. Vocês lembram disso? Que eu comentei com vocês que tem alguns aparelhos que a gente utiliza no nosso dia a dia, que são resistores, que eles usam a resistência elétrica para converter energia elétrica em calor. E é o caso, por exemplo, do chuveiro elétrico, que ele tem aquela resistência lá, que a eletricidade passa e aquece ele aquece a água. É o caso, por exemplo, do ferro elétrico, que ele também tem uma resistência dentro dele, conforme ele é percorrido por uma corrente elétrica, ele é aquecido, certo? Então, quando ele pergunta qual transforma mais energia, na verdade ele está perguntando o quê? Qual tem mais resistência? Só isso. E é o que a gente vai calcular aqui. Beleza? Então, ele me deu os L's, os A's e os Rho's, né? Comprimento, área e resistividade. A gente vai poder calcular aqui, o valor de cada uma das resistências. Ok? Vamos lá, então. Resistência A. Primeiro, vamos pegar a fórmula básica da resistência, né? Para poder não ficar confuso isso aqui para vocês. Resistência é isso daqui. Essa é a fórmula da resistência. Rho vezes L sobre A. Resistividade vezes comprimento sobre área. Agora a gente vai calcular para cada um daqueles 5 materiais aqui. Beleza? Então vamos começar com o A.
O ρ do A, ó, é o próprio ρ, é a própria resistividade. O L também é o próprio L, mas a área, ó, é 3A. Então, aqui eu vou colocar 3A. Tudo bem? Seguindo aquele esquema. Se eu quisesse tirar esse número aqui, ó, fora da minha resistência, eu teria o quê? 1/3 da resistência básica. Ó, 1/3 disso. Beleza? Então, meu RA é 1/3 de R. Vamos agora para o RB. Ó, RB agora. Meu RB, o comprimento é 3 e a resistividade é 2. Então, aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 3. Mas a minha área é só A, então o A continua normal embaixo. Certo? Mesmo esquema, vamos tirar. Eu tenho 2 vezes 3, eu tenho 6 do lado de fora. Então, 6 vezes R. Ok? Resistividade B está aqui. Agora vamos para C. Ó, RC vai ser... O L agora é 2, o A é 2 e a resistividade é 3. Então, aqui é 3, aqui é 2 e aqui é 2. Beleza? Ó, esse 2 eu corto com esse 2. O que vai sobrar para mim? Só o 3. Então, vai ficar 3 vezes R. Vamos para C agora. Mesmo esquema. C não, desculpa, o D. No D, meu L é L, o meu A é 3A e a minha resistividade é 3 ρ. Então, vai ser 3 aqui, 3 aqui. Ó, o que eu faço? Ó? Posso cortar esse 3 com esse 3. Vai ficar nada, vai ficar 1. Vai ser o próprio R. E por último, meu R é... Meu L é L, minha área é 4 e minha resistividade é 2. Então, ó, 2, 4. Ok? Vamos lá? O 2 aqui, eu corto com o 4 aqui, vai ficar 2 embaixo, não é? Mesmo esquema daqui de cima, eu jogo como fração. 1 sobre 2 vezes R. Ok? Tá feito aqui, ó. O problema está perguntando qual que converte melhor, ou seja, qual que tem a maior resistência. O que vai ter a maior resistência, ó, é o B, que é o 6R. Se ele estivesse me perguntando qual é a menor, seria o A, que é 1/3 de R. Resposta certa. Letra E. Deixa eu organizar isso aqui para ficar melhor um pouquinho. Resposta certa, letra B. Ok, galera? É isso, pessoal. Fechamos aqui as nossas 5 primeiras questões dessa semana. Semana que vem a gente termina a nossa correção fazendo as 5 últimas da lista. Ok? Novamente, dúvidas, mandem para mim lá no fórum, podem mandar no privado. A gente vai resolvendo juntinhos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.